Amém. Salve de irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Maravilha. Você está feliz com o Senhor Jesus, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Prometo para os irmãos que vão ser breve. Hoje é um culto de ceia. A gente já está um tempo aí, né? Mas vamos meditar naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu acredito que você já agradeceu a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Eu não sei se você sabe, irmão, mas em algum lugar do mundo tem alguém clamando a Deus para ter a vida que você tem. Sabia disso? Tem alguém clamando para ter o carro que você tem, alguém clamando para ter a cama que você tem, para ter aquela geladeira maravilhosa que você tem. Tem alguém clamando para ter a vida que você tem. Muitas das vezes nós estamos satisfeitos, sempre querendo um pouco mais. Abra comigo a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, que fala sobre a tentação do nosso Senhor Jesus. E a gente vai ler alguns versículos e extrair algumas lições para os nossos dias. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a tentação do nosso Senhor Jesus. Capítulo 4 do Evangelho escrito por Mateus. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele respondendo, porém, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram o anjo e o serviram. Amém? Maravilha, Deus, pode se sentar. Louvado seja Deus por essa palavra. Irmãos, nós estamos diante de um texto que nos relata o início do ministério do Senhor Jesus. A primeira lição que nós aprendemos nesta noite é que todo o início nunca vai ser fácil, mas também aprendemos que desde o início estamos acompanhados do nosso Senhor Jesus. Ainda que difícil o início, nós não estaremos desamparados pelo Senhor Jesus. Nós estamos diante de um texto clássico no início da trajetória do Senhor Jesus, que é a sua tentação. Como homem, o nosso Senhor Jesus está sendo tentado. Quanto de nós não somos tentados todos os dias? Quanto
quantos de nós não somos tentados a parar, a refrear o nosso ministério? Somos tentados, irmãos, todo dia a tirar as mãos do arado. Somos tentados a refrear o nosso ministério. Somos tentados a parar a nossa caminhada com Deus. Porque muitas vezes, quando se fala em tentação, se arremete a algo ligado à sexualidade. Não é isso, não é somente isso, é isso, mas vai muito além disso. Glória a Deus. Somos tentados a desconfiar muitas vezes daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Somos tentados todos os dias a esquecer aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. É verdade, glória. Todos os dias nós somos tentados. E o que fazer então diante dessa tentação? Porque, irmãos, a tentação nada mais é do que uma batalha espiritual que nós travamos todos os dias. Muitas vezes nós achamos que o diabo vai ficar atrás da porta com um garfo, um chifrão, esperando ser voltado ao culto. Não, ele está atuando aí na sua mente, através de influência, tentando colocar a sua vida com Deus em xeque, tentando colocar o seu ministério com Deus em xeque, tentando colocar em dúvida o chamado que Deus tem em nossas vidas, tentando colocar a paternidade de Deus acerca das nossas vidas. E deixa eu te dizer uma coisa: diante de Deus nós somos filhos sentados e somos filhos fazendo. Quem lembra do filho pródigo? O filho pródigo chegou um momento de ansiedade da vida dele, que ele quis sair. Ele quis peregrinar pelo mundo, dar vontade, dar lugar à vontade da sua carne, do seu desejo, do seu prazer. E ele sai da casa do pai. Ele vai peregrinar. Todo mundo aqui conhece a história do filho pródigo. Mas nota comigo, irmãos, que o filho pródigo nunca deixou de ser filho. Ele fez o que ele fez, mas quando ele retorna, o pai vai dizer: aí está o meu filho. Somos filhos. E muitas das vezes o inimigo da nossa alma quer colocar em xeque a nossa paternidade. Nós somos comprados por um bom preço, não por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus. A segunda lição que nós aprendemos, veja bem que o Senhor Jesus ele vai ser batizado por João Batista. Ele recebe o Espírito Santo em forma de uma pomba e ele ouve o Pai dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, que eu tenho contentamento. Só que após essa vitória, o próprio Espírito vai conduzir o Senhor Jesus para onde? Para o deserto. E eu te pergunto: é gostoso, irmãos, a gente estar no deserto? Não. Só que muitas das vezes é necessário um alicerce espiritual em nossas vidas, que o Senhor permite para criar em nós estruturas espirituais, para eu saber combater as astutas ciladas do inimigo no campo espiritual. Então o Senhor permite certos tipos de batalha, certos tipos de deserto em nossa vida. Mas pega uma aqui: nós ainda estamos indo para o deserto, eu posso estar no deserto, mas nunca estarei sozinho, porque o Espírito Santo conduziu ele ao deserto. Olha que interessante. O diabo vai dizer para ele assim: ó, se tu és o Filho de Deus, irmãos, ele acabou de ouvir Isaías, meu filho amado, em quem me comprazo. Muitas vezes nós estamos diante de um culto como esse, e eu ouço aqui dentro, mas quando chega ali fora, o inimigo tenta arrebatar da minha mente, do meu coração, aquilo que foi semeado aqui dentro. Isso acontece conosco. É
E eu saí daquela porta para fora, e o inimigo veio e arrebata a palavra, arrebata aquilo que foi posto por Deus, aquilo que foi plantado em meu coração pelo Espírito Santo. Eu preciso atentar com isso, porque muitas vezes aqui dentro eu estou ouvindo, estou clamando, quando sai da porta para fora, aqui está o perigo. Jesus acabou de ouvir: eis aí, meu filho amado, em quem me compraz, com quem tem contentamento. Ele vai dizer para ele: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Sabe o que nós aprendemos? Que o inimigo da nossa alma, ele é incansável, ele não desiste, e ele é paciente, e ele observa para a nossa necessidade. Jesus teve o que? O texto está dizendo que ele teve o que? Fome. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas uma vez que nós pegamos a nossa necessidade e colocamos elas nas mãos do Senhor, é Ele que vai cuidar de nós. Porque eu sou tentado, se eu tiver uma dificuldade financeira, eu sou tentado a negligenciar alguma área financeira para poder resolver a minha situação, e Ele sabe disso. Ele vai colocar em nosso contrapé, dá um jeitinho, faz alguma coisa, tenta desviar aqui, porque Ele está pegando no contrapé da nossa necessidade. Aleluia. E Ele sabe. Respondendo então Jesus: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mais do que, irmãos, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, o Senhor, Ele está usando um texto, esse texto que está em Deuteronômio. Tem irmão que não gosta nem de ouvir o nome Deuteronômio, mas é um livro abençoado, irmãos. Eu te convido a meditar muito. Deuteronômio 8 vai dizer assim: ó, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para quê? Te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Olha o que o deserto faz. O deserto é revelador, irmãos. O deserto muitas vezes quer mostrar para mim mesmo como que está o meu coração. E hoje não tem como eu entrar no deserto, nem você entrar no deserto amanhã. Amanhã a gente vai trabalhar, mas são situações adversas que eu não gostaria de passar, mas que é necessário passar para revelar o que está no meu coração. Desculpa, muitas vezes o Senhor não vai mandar nenhum profeta, irmãos. Deus vai nos colocar em situações e mostrar que a situação vai revelar o que está no meu coração, se verdadeiramente eu guardo os mandamentos do Senhor ou não. O deserto, ele é revelador. Glória a Deus. E vai dizer assim: ó, te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheces, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que o texto do Evangelho de Mateus 4 nos ensina? Que quando a batalha ela é espiritual, eu não tenho que ficar correndo atrás, irmãos, de armas. Elas continuam sendo as mesmas: jejum, oração e palavra. Aleluia. Quando Paulo vai ensinar a igreja de Éfeso sobre batalha espiritual, o que é que ele faz? Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para resistir no dia mal. Para a gente resistir no dia mal. Por quê? Porque essa batalha do Senhor Jesus para nós pode ser um dia mal. As tentações pode ser um dia mal, sim, pode ser um dia mal. E olha aqui o que Paulo vai dizer, olha que interessante. É sobre batalha espiritual. A tentação do Senhor Jesus
nos ensina sobre batalha espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha que interessante. E, havendo feito tudo, ficares firme. Jesus foi batizado, Jesus recebeu o Espírito Santo como uma pomba. Jesus ouviu a voz do Senhor: Tu és o meu filho amado, Aleluia. e muitas vezes é depois de uma vitória, é depois de um êxito, é depois de você conseguir de muito tempo ouvir a voz do Senhor, que você estava pelejando para ouvir uma direção no norte do Senhor, para ouvir uma resposta de Deus, e você alcança uma vitória. Mas depois dessa vitória, o que temos que fazer? Havendo feito tudo, continua firme. Por quê, irmãos? Porque Ele é incansável, Ele é paciente. Se tem um camarada paciente que está olhando de longe, de perto, mas está sempre olhando, tentando articular alguma coisa, é o inimigo da nossa alma. E esse texto nos ensina isso. Pensa só comigo. Ele vai querer pregar no pontapé do Senhor Jesus, porque o Senhor teve fome. E ele respondendo e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus está golpeando o inimigo. O inimigo está usando a palavra, e o Senhor também está usando. Muitas vezes não é necessário somente nós usarmos a palavra, mas também praticarmos a palavra do Senhor. É necessário sim praticar a palavra do Senhor. E olha que interessante, que todo mundo tem os seus momentos de batalha, todo mundo tem as suas fragilidades, todos nós temos a nossa necessidade, e o inimigo sabe da necessidade de cada um, sabe da fragilidade de cada um, Leandro. Só que no momento da minha fraqueza, não devo eu me afastar do Senhor. Pelo contrário, no momento da fraqueza eu tenho que me aproximar de Deus, irmãos. Porque é no momento da fraqueza que o Senhor nos aperfeiçoa. Quando penso que estou fraco, então eu estou forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas palavras do Senhor é que nos alimenta, é que nos cria resistência para continuar a caminhada. As armas que o Senhor Jesus para vencer foi a palavra de Deus. Glória a Deus. E eu torno a dizer para os irmãos: as armas são as mesmas, irmãos, para nós: jejum, oração, palavra. Um dia eu perguntei para o pastor: pastor, por que tem uns vasos que entram em umas lutas estranhas? O pastor falou: porque falta leitura bíblica, falta a prática da palavra de Deus, porque não basta eu só conhecer o inimigo, também aqui nesse texto conhece a palavra de Deus. Só que ele está fazendo mau uso da palavra, e eu aprendi a fazer o bom uso da palavra. Glória a Deus. Bom uso para caminhar com Deus. Para quando o inimigo vier nos confrontar, irmãos, eu tenho palavra para combater com ele. Porque vai ter momento que não vai ter ninguém, você vai estar sozinho. E ele não vai se materializar na frente, não, ele vai influenciar a sua mente. Se tem um lugar que o inimigo bombardeia, é a nossa mente. Às vezes a minha volta está acontecendo coisa que não existe, mas a minha mente criou isso. O simples fato de muitas vezes o irmão não pegar na minha mão, a minha mente cria um cenário que não existe, e o inimigo fica vendo. Ele trabalha em brecha, não precisa de uma porta aberta, escancarada, não. Ele só precisa disso aqui, nas nossas vidas. Aleluia. E ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado em todo o tempo, em todo o ministério foi tentado. No princípio teve essa batalha, mas pode observar que todo o ministério do Senhor Jesus estava combatendo as obras do maligno. E olha que interessante, eu estava ali no banco, o Senhor falava comigo assim, que neste momento o inimigo estava colocando em xeque a nossa vida hoje, porque aqui está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Glória a Deus.
visse era o suficiente, mas Jesus, como homem, se permaneceu firme. E como homem, ele se permaneceu firme para nos deixar o exemplo que é possível nós vencermos as tentações, irmãos. E por que é que o Senhor ministrava algo sobre tentações? Que muitas vezes as tentações nos colocam em xeque diante de um dia como um culto desse, como Santa Ceia. Coloca, não vou tomar a ceia por causa disso. Todo tempo ele semeia na semente. Só que a Bíblia também nos ensina que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu não posso esquecer disso. Aleluia. Então todas as vezes, depois da vitória, eu preciso ficar atento. Torna a dizer, havendo feito tudo, continua firme, irmãos. Glória a Deus. Ah, pastor, eu fiz uma campanha, encerrei a campanha, eu vou dar um tempo. Não dá tempo, não. Não dá tempo. Porque muitas vezes é esse tempo que ele está esperando. É esse descanso espiritual que ele está esperando. Ele só está esperando tirar a mão, velho. Só está esperando tirar a mão. E o que eu preciso entender, que o inimigo, o diabo, que está relatado aqui, ele não brinca em serviço. Tem crente que brinca, tem crente que brinca. O diabo não. A artimanha do diabo não é tão astuta. Pensa comigo, que ele apresenta os prazeres mundanos. Aqui no texto vai dizer sobre isso. Ele apresenta os prazeres mundanos, mas ele não mostra o funil da história. Para onde vai depois? Mostra. Ele oferece o momento, ele oferece a necessidade. Mas graças a Deus, nós estamos aqui nessa noite juntos, mediante o Espírito Santo, meditando nessa palavra. A palavra é assim, irmãos. Eu ouvi uma palavra ontem e ela me sustenta daqui uns dias. Depois eu ouvi outro irmão e sustenta mais uns dias. Depois a gente ouve uma irmã pregando e sustenta mais uns dias. Isso é igreja, isso é ministério, isso é corpo do Senhor Jesus. Quantas e quantas palavras eu ouvi nesse culto, quantas saudações eu já ouvi nesse culto aqui que me alimentou a semana inteira. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Eu não vou estender muito, irmãos, mas uma coisa a gente não pode esquecer: Ele está nos observando sempre. Ele vai dizer assim: ó, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces. É o inimigo muitas vezes tentando. Você pode pegar um pouquinho assim, que não tem problema nenhum, não. Pega mais um pouquinho, pensa, fala, pode maquinar mais um pouquinho. Está na era da graça, fica em paz, fica à vontade. E muitas vezes não é assim, irmãos. Muitas vezes não é assim. Sabe por quê? Porque aquele que nos chamou é santo. E a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser santos em toda a vossa maneira de viver. Todo e qualquer comportamento que eu tenha precisa estar alinhado com a palavra. Por quê? Porque nós não podemos tentar o nosso Deus. Por que não? Porque o nosso Deus é santo, irmãos. Lembra que nós fomos comprados com um precioso sangue? Eu não posso esquecer nenhum dia da minha vida que eu fui comprado por esse precioso sangue. E Ele nos tenta a pecar todos os dias. Fica tranquilo. Existe a misericórdia? Sim, existe, irmãos. Só que deixa eu te dizer uma coisa é um pecador que nunca ouviu a palavra. Outra coisa é a pessoa que já conhece a Bíblia de trás para frente, de cabeça para baixo, no escuro debaixo d'água, e continua fazendo as mesmas práticas, que se torna iniquidade. E essa iniquidade, querendo eu, você ou não, ela nos afasta do Senhor. Elas nos afastam de Deus. Tá, misericórdia, amor de Deus, buscar
conhecemos a palavra, é arrependimento genuíno, verdadeiro arrependimento, vida santa com Deus. Ninguém é mais santo do que ninguém, mas só que nós temos uma vida santificada porque fomos santificados pelo Senhor Jesus. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi sim com o precioso sangue do Senhor Jesus. Eu quero encerrar aqui dizendo assim, mas Ele conhece as práticas, conhece, irmãos. O inimigo disse assim, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. O inimigo aqui está mostrando para Jesus coisas terrenas, e são essas coisas terrenas que tendem a nos afastar, a nos segurar, a nos embaraçar a nossa caminhada com Deus. São coisas terrenas. Só que a Bíblia nos ensina que você já ressuscitou com Cristo, buscar as coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado. Que minha mente agora precisa ser mente de Cristo. A minha mente precisa ser uma mente de Cristo. Maravilhoso! A minha mente precisa ser uma mente renovada. Porque em todo tempo o diabo vai oferecer coisas terrenas, prazeres momentâneos, torna a dizer, ele não vai mostrar o final da história, porque é triste, é fogo, é fogo, não tem como esconder isso. Só que ele esconde e coloca prazeres mundanos. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Adoração está ligado a passar tempo com Deus, dedicação nas coisas do Senhor. Somente ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Tiago nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo. O que ele vai fazer? Fugirá de vós. Jesus resistiu, não usou as artimanhas próprias, mas usou a palavra de Deus. Por isso a importância de nós guardarmos em nosso coração a palavra do Senhor. Eu quero encerrar aqui chamando o ministério de louvor. Nós devemos guardar a palavra de Deus. Resiste, irmãos. Resiste firme. Amém? Deus abençoe os irmãos essa noite.